Por que renda fixa deveria ser o primeiro tipo de investimento que você deveria começar a estudar, analisar ou até mesmo investir? Quando começamos a olhar para investimentos na internet ou mídias sociais, vemos muitos influenciadores falando sobre ETFs, renda variável, ações, até mesmo criptomoedas, e esses são sempre temas que estão aí no hype do momento. E é interessante que pouco vemos falar sobre renda fixa, mas talvez esse seja o tipo de investimento que você deveria começar a olhar, deveria começar a estudar, analisar com mais cuidado, porque esse tipo de investimento é um investimento que vai te acompanhar ao longo de toda a sua jornada como investidor. Quando olhamos para a nossa jornada acadêmica, por exemplo, você, ao entrar na escola, você não começou estudando sobre cálculo diferencial integral, sobre equações de segundo grau, sobre divisão. Você começou ali com operações mais básicas, como adição e subtração. Nos investimentos é a mesma coisa. Porque eu deveria começar a investir olhando para ações, para criptomoedas, para ETFs, para investimento, para fundos de investimento, para investimentos que são super complexos de se entender, que possuem uma diversidade de riscos atrelados a ele, sendo que a gente poderia de repente começar a nossa jornada de investidor por investimentos mais simples, como por exemplo a renda fixa. Assim como na matemática você aprende lá operações de soma e de subtração, e essas operações vão servir ao longo de toda a sua vida. Nos investimentos é da mesma forma. Ao começar a estudar, por exemplo, renda fixa, esse é um tipo de investimento que ele vai te acompanhar desde o início da sua jornada como investidor até o final dela. Dificilmente você vai ver, tanto no mercado brasileiro como no mercado internacional, um investidor que não tenha esse tipo de investimento em sua carteira. Então, lá no início da sua jornada, quando você está constituindo, por exemplo, uma reserva de emergência, geralmente você vai utilizar deste tipo de investimento para guardar essa quantia financeira. Quando você já tem um conhecimento ali mais intermediário ou mais avançado, dificilmente você vai deixar de ter renda fixa na sua carteira. Então, mesmo que lá na frente você opte por ter investimentos mais complexos ou de maior risco, você dificilmente vai deixar de ter ali uma boa parcela dos seus investimentos em renda fixa. Quando olhamos para esse tema, é comum nós vermos tanto influenciadores quanto em reportagens ao comparativo com os investidores americanos, que fazem muito uso, por exemplo, de renda variável. Só que, em primeiro lugar, nós não somos americanos, né? Então nosso contexto econômico é muito diferente do contexto econômico deles. E se você olhar a taxa de juro americana ao longo do tempo, você vai perceber que em vários períodos, em várias décadas, os Estados Unidos teve uma taxa de juros ali próximo de 1, 2% ao ano. Então, quando você tem esse ciclo econômico, que você tem uma taxa de juros da economia muito baixa, acaba que os investidores optam por tomar mais risco. Então, entre você ganhar 1 ou 2% ao ano e você correr o risco, por exemplo, de ganhar 15% ao ano, você tende a optar por fazer pelo menos um mix desses investimentos que vão trazer uma rentabilidade maior. Já quando olhamos para a taxa de juros da economia brasileira, nós temos um cenário bem diferente. O Brasil dificilmente vai ter uma taxa de juros ali de 1 ou 2%. Da época que eu invisto, eu só vi isso acontecer em um curto período de tempo e nós saímos ali dessa faixa de 2% para 15% ao ano, que é muito mais fácil de acontecer, por exemplo. Um outro argumento que sempre vem à tona quando se compara a renda fixa com renda variável é que no longo prazo a renda variável ela sempre vence. Esse é um argumento que na teoria ele é verdadeiro, mas que na prática poucas vezes ele acontece. Então, em poucas janelas nós temos investidores, principalmente dentro do cenário brasileiro, que conseguem bater ali a renda fixa, porque isso depende muito do comportamento de quem está investindo. Como no Brasil ainda nós não temos esse comportamento de investidor de longo prazo ou investimento de longo prazo, o que acontece é um movimento inverso. Enquanto a renda variável está subindo, geralmente os investidores eles estão comprando esses ativos, e quando ela está caindo, geralmente os investidores estão vendendo esses ativos. Então, ocorre que na prática, grande parte dos investidores acaba comprando caro e vendendo barato. Antes de gravar esse vídeo, eu fui atrás de algumas pesquisas para saber qual que é o percentual de investidores que conseguem realmente, dentro da renda variável, ter uma lucratividade maior do que na renda fixa.
Eu achei algumas pesquisas de 2024, 2023, 2020, e ambas as pesquisas elas apontam que cerca de 80% dos investidores de renda fixa têm uma rentabilidade maior do que os investidores de renda variável. Então, ou seja, você tem toda uma complexidade, todo um risco associado, e no final das contas, só 20% dos investidores é que conseguem bater aí a renda fixa. Um outro fator que corrobora para isso é que ao longo do tempo no Brasil nós temos uma taxa de juros muito elevada. Então é muito difícil você achar qualquer outro tipo de investimento com uma taxa de juros aí na casa dos 15% ou na casa dos 2 dígitos. Dificilmente você vai conseguir consistentemente ter um retorno do investimento maior que isso. Tá bom, mas você está trazendo esses argumentos para me induzir a vender toda a minha renda variável, criptomoedas, ações, ETFs e migrar tudo para renda fixa? Não. O ponto que eu quero trazer aqui é que tem muita gente que começa a investir pela renda variável, que é muito mais complexa, e deixa de estudar algumas modalidades de investimento que poderiam ser ali a sua base dentro da sua jornada como investidor. Tá, mas se a renda fixa ela é tão importante assim, por que a maioria dos influenciadores ou a maioria das notícias não traz esse tema como a base de investimento? Bom, se você é influenciador financeiro, ou consultor financeiro, ou assessor, qual vantagem que você tem de trazer temas simples para o seu cliente? Se você traz temas complexos, você acaba tendo conteúdo com frequência, volta e meia você vai falar de empresas que quebraram, de empresas que subiram, de empresas que caíram, de quais são as previsões, de qual que é o hype do momento. Então acaba que como influenciador, ou como consultor, ou como assessor, você acaba sendo beneficiado da complexidade do tema. Então você consegue sempre vender notícia, você consegue sempre vender curso, porque acaba que a sua audiência precisa estar consumindo aquele conteúdo com uma certa frequência para se manter, digamos assim, antenado ao mercado. Enquanto que num investimento ali de renda fixa, um investimento um pouco mais simples de se entender, acaba que o cliente vai fazer esse investimento uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, e não vai precisar ficar acompanhando uma série de notícias ou olhando gráficos ou seguindo determinados conteúdos para saber se aquele investimento que ele fez continua válido ou não. Então a renda fixa é para todo mundo? Não, ela vai acompanhar a maior parte dos investidores ao longo do tempo. Mas, por exemplo, se você está no início da sua jornada, começou a estudar agora e tem dívidas ali, ainda está numa situação de organização financeira, aí a renda fixa ainda não é para você. Por quê? Os empréstimos que você tomou, os financiamentos que você fez, provavelmente cobram uma taxa de juro maior do que a renda fixa ela vai te render. Então faz mais sentido nesse cenário você utilizar suas reservas ou o recurso que você tem para liquidar esses financiamentos ou para liquidar esses empréstimos e ali no futuro analisar quais são as opções de investimento. Inclusive, se você tem ali uma série de dívidas ou ainda está se estruturando, eu tenho um vídeo aqui sobre renegociação de dívidas que é bem interessante. E se você está começando a investir agora, tem um outro vídeo também sobre investimento para iniciantes, que ele vai focar muito ali no horizonte. Quais são os seus objetivos, quais são os seus prazos. Então, ele vai te dar uma ideia geral de como você pode pensar ou começar a mudar o seu entendimento, ou alinhar o seu entendimento, para aí sim tomar melhores decisões em quais produtos financeiros você pode investir ou quais produtos financeiros melhores se adequam ali ao seu perfil de investimento. Renda fixa é tudo igual? Não, renda fixa não é tudo igual. Nós temos produtos de baixo risco e de alto risco dentro da renda fixa. Inclusive, temos produtos com alta volatilidade, similar ali ao mercado de ações ou de renda variável. Então, por onde eu recomendo você começar a estudar antes de investir em renda fixa? Comece ali pelos produtos que são atrelados à Selic, por exemplo, à CDI, que são os produtos pós-fixados. Então, por exemplo, dentro de Tesouro Direto também não é tudo igual. Tem aqui no canal uma série de vídeos sobre Tesouro Direto, mas você pode começar aí, por exemplo, por um Tesouro Selic, por um Tesouro Reserva, saindo de Tesouro Direto, indo para CDB, também não são todos iguais os CDBs, nós temos ali CDBs pós-fixados, pré-fixado, atrelado à inflação. Você pode começar estudando os CDBs que são pós-fixado, que tem um comportamento ali mais simples de entender. Você pode olhar também para produtos como LCI e LCA,
que também tem essas três modalidades, tanto o pós-fixado como o pré-fixado, quanto atrelado à inflação. O detalhe aqui entre Tesouro Direto, CDB, e LCI e LCA é que no caso da LCI e LCA você não tem a incidência de imposto de renda. Então, quando você olhar ali para as taxas ou começar a estudar um pouco mais a fundo esse tipo de produto, é legal você fazer esse tipo de comparativo. Como que a renda fixa ela pode te acompanhar dentro da sua jornada como investidor? Então, se você está começando hoje, ela pode te atender tanto ali na constituição de uma reserva de emergência, por exemplo, ali você tem produtos como o próprio Tesouro Selic, Tesouro Reserva, alguns CDBs de liquidez diária, algumas LCIs e LCAs, mas nesse caso aí você tem que tomar cuidado com a carência, porque esse tipo de produto costuma ter uma carência de saque, então alguns têm ali de 9 meses em diante, então é bom se atentar a esse fator. Além de te atender, por exemplo, como reserva de emergência, como que uma renda fixa ela pode te auxiliar? Por exemplo, você fez a venda do imóvel, a venda de um carro, e você não vai utilizar aquele recurso naquele primeiro momento. Você vai esperar uma oportunidade para comprar uma nova casa, ou está esperando fechar uma transação, ou um carro mesmo, você fez a encomenda de um carro, ou está esperando para comprar um carro. Você pode investir ali, por exemplo, num investimento pós-fixado, atrelado à Selic ou atrelado ao CDI, e você tem a certeza de que no saque desse recurso esse valor ele não vai oscilar nem muito para cima nem muito para baixo, ele vai ter a sua remuneração atrelada a um indicador que você não vai ter grandes surpresas ali no momento do saque. Tá, mas eu sou investidor intermediário ou até mesmo avançado e eu aceito correr riscos maiores. Mesmo que você seja um investidor intermediário ou até mesmo avançado, é comum que este tipo de investidor não tenha todo o seu capital alocado. Então, enquanto ele está ali prospectando novos ativos ou fazendo compra e venda de ativos, aonde que esse dinheiro ele dorme, digamos assim? Você acaba tendo investimentos como renda fixa ou atrelados ali a Selic ou a CDI, você acaba deixando seu dinheiro investido nesse tipo de investimento com uma liquidez diária, e quando você tem oportunidades em determinados ativos, você acaba fazendo o saque e o investimento nesses outros ativos. Quando você tem uma oportunidade de venda para realizar algum lucro, novamente, você acaba vendendo essa renda variável e investindo, deixando o dinheiro ali investido nesses investimentos que são menos voláteis, como é o caso aqui da renda fixa. Ok, entendi a primeira parte sobre títulos pós-fixados dentro da renda fixa. Tem mais algum título que faça sentido estudar? O próximo passo, se você entendeu bem essa primeira parte, seria títulos atrelados à inflação. No caso do Tesouro Direto, você tem Tesouro IPCA, são títulos bem interessantes. Tem um vídeo aqui também completo sobre Tesouro IPCA. Você tem que tomar cuidado com relação à marcação a mercado, isso dá bastante diferença, então dentro desse vídeo eu trago bastante o conceito de marcação ao mercado, que é importante para quem está investindo para não tomar nenhum susto. E você também tem, além do Tesouro IPCA, você também tem tanto o CDB quanto o LCI e LCA atrelados à inflação. Para quem faz sentido este tipo de investimento? Esse tipo de investimento geralmente é utilizado com o foco do longo prazo. Então, ali para uma aposentadoria, para algum objetivo ali de 10 anos para frente, porque eles são títulos que no curto prazo eles tendem a oscilar mais. Então, não é incomum você ter oscilação ali de, por exemplo, 10, 20, 30% dentro de uma renda fixa. Isso é bastante coisa. Além dos títulos atrelados à inflação, você ainda tem títulos pré-fixados. Quando que faz sentido esse título pré-fixado? Quando você quer fixar uma taxa, você quer travar uma taxa. Por exemplo, hoje a taxa de juros está 14% ao ano, certo? Supondo que haja uma expectativa de mercado que ela caia para 8% daqui a, sei lá, 2, 3 anos. Talvez faça sentido você travar seu dinheiro a 14%, porque você sabe que lá na frente a taxa de juros vai estar 8, então enquanto todo mundo vai estar recebendo 8, você vai estar recebendo 14. O único cuidado que você tem que ter é que isso pode ser uma previsão e não necessariamente uma verdade ou que vá se concretizar. Então você pode, por exemplo, travar essa taxa de juros a 14%, achando que a taxa vai cair,
e ficar recebendo ali todo mês, todo ano os seus 14%, mas ter algum incidente econômico e a taxa de juros subir para 20%. Então, enquanto todo mundo vai estar ganhando 20%, você vai continuar ganhando ali seus 14%. Então, ele faz sentido nesses momentos, quando você consegue pegar uma taxa de juros bem alta e você sabe que a taxa de juros ao longo do tempo ela vai cair. Você acaba ganhando, tendo a possibilidade de ganhar um pouco mais do que o mercado. O que mais eu preciso saber sobre renda fixa? Quando falamos de tesouro direto, estamos emprestando dinheiro ao governo. O governo emite títulos. Ao te vender esse tipo de título, o governo está financiando a economia, desde pagando dívida, fazendo investimento em saúde, educação, até outras despesas que o governo tenha. Quando você compra um CDB, por exemplo, você está emprestando dinheiro ao banco. O banco está pegando esse dinheiro teu, vamos supor aqui que seja 1% ao mês, e emprestando para outros clientes a 3, 4, 5% ao mês. Neste caso, o banco tem como lucro a diferença entre aquilo que ele pegou emprestado com você e emprestou ao cliente final. Já em uma LCI ou LCA, o banco ele está te disponibilizando alguns títulos e ele só pode usar aquele dinheiro que você comprou o título para investir nessas atividades econômicas. Então, por exemplo, se você comprou 100 mil reais em LCI do banco tal, ele só pode emprestar aquele dinheiro para imóvel, porque é uma letra de crédito imobiliária. LCA da mesma forma, se você comprou 100 mil em títulos de LCA, o banco só pode emprestar esse dinheiro para aquela atividade econômica. Então é comum você pegar bancos muito nichados, bancos mais de cooperativa, com muito título de LCA, e bancos mais voltados a imóveis, por exemplo, uma Caixa Econômica, com mais títulos de LCI. E, no geral, você tem muitos bancos ali disponibilizando, por exemplo, o CDB, que não tem um carimbo, digamos assim, onde ele pode utilizar esse dinheiro para emprestar para diversas finalidades, até mesmo para empréstimos pessoais. O que você tem que olhar quando você vai comprar um título bancário? No caso de um título público, o risco é risco governo. Então, qual é a possibilidade do governo quebrar? Existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade. Vai acontecer? A probabilidade é baixa. Se o país quebrar, talvez esse não seja o maior dos seus problemas, digamos assim. Vão existir outros problemas também de igual magnitude. Agora, quando você empresta seu dinheiro para o banco, existe sim uma chance que aquele banco ele venha a quebrar. Então é importante você conhecer quais são as regras de cobertura ou qual é a saúde daquela instituição que você está emprestando dinheiro. Então, quando você entra na sua corretora e vai comprar um CDB de algum banco, você vai ver que tem vários títulos com diferentes tipos de rendimentos e diferentes prazos. Isso tem muita relação com o risco daquele título. Você vai pegar títulos, por exemplo, de grandes instituições que a taxa de remuneração vai ser um pouco menor. Vai pegar lá, por exemplo, um Itaú, uma Caixa Econômica, um Santander, um Bradesco, um BTG, que são instituições muito grandes, eles vão remunerar menos, porque o risco desses bancos quebrar é menor. Já quando você olha para rentabilidades maiores desses títulos na sua corretora, você vai ver que tem alguns bancos que você nem sabia que existia, porque o risco daquele banco quebrar é maior. O que você acha que é mais fácil? Um Itaú, por exemplo, uma Caixa Econômica quebrar, ou o Banco Master, ou o Banco Digimais, ou qualquer outro banco um pouco menor que tenha na sua corretora vir a ser liquidado? É claro que qualquer outro banco menor, um Itaú da vida, ou um Banco do Brasil, se ele vier a quebrar, ele quebra metade do país. Agora, um banco menor, se ele vier a quebrar, sim, vai ter um impacto na economia, mas não vai ser um impacto sistêmico, digamos assim. Dentro de tudo isso, então, você viu que não é porque você está investindo em renda fixa que você tem uma segurança total daquilo que você está investindo. Então, dentro do Tesouro Direto, a segurança é do governo. Agora, já dentro de CDBs, LCIs e LCAs, você tem o risco da instituição financeira. Tá, existe alguma outra cobertura que não seja a cobertura da instituição financeira? Para CDB, LCI, LCA e alguns outros tipos de títulos bancários, você tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Para quem vale essa cobertura? Até 250 mil por CPF e CNPJ ou 1 milhão a cada 4 anos, respeitando também essas regras. Tem um vídeo aqui no canal só sobre FGC, existem alguns detalhes dessa regra, então se você está dentro dessa faixa,
Se você está investindo em uma instituição e essa instituição ela vem a quebrar por um motivo ou por outro, você tem essa cobertura e você vai ser, digamos assim, ressarcido do valor que você investiu até esses limites. Então, se você está começando a estudar sobre investimento agora, ou já começou a investir, mas começou ali, comecei a investir em ações, comecei a investir em criptomoedas, estou gostando, mas estou meio perdido ainda sobre os temas, ou até mesmo comprou alguns títulos do Tesouro e viu que o saldo foi para cima, foi para baixo, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, comece a estudar sobre renda fixa, comece a estudar sobre as modalidades de investimento, comece a entender um pouquinho como que funciona a taxa de juros básica da economia, como que isso afeta seus investimentos, quais são os riscos que você realmente está exposto, e dentro do teu contexto de investimento, veja também se faz sentido você estar exposto a esses riscos. De repente você está ali no começo da sua jornada ainda, é jovem, entende bastante sobre criptomoedas, por exemplo, e não quer ficar de fora, eu quero comprar criptomoeda, eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar Ethereum, ok, continue investindo naquilo que você acredita, mas não deixe de estudar dentro do contexto geral, porque com certeza ela vai agregar e em algum momento ela pode compor a sua estratégia de investimento. Não se esqueça de curtir este vídeo e comenta aqui embaixo em quais modalidades de renda fixa você já investe e se inscreva aqui no canal.